Amém? Vocês estão prontos para mais uma? Sim ou não? Ok, vê se o pessoal lá atrás já conseguiu colocar, o Cláudio já conseguiu? Então pode colocar na tela aí, querido, o tema da mensagem. Nós vamos falar sobre líderes territoriais. O filme também está aí, né, Cláudio? Já está prontinho, vamos passar no final, ok? Líderes territoriais. A palavra de Deus diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pai, nós pedimos, fala ao nosso coração, toca as nossas vidas, faz-nos entender o que o Senhor escreveu na Tua palavra, no nome de Jesus, e quem concorda, diga amém. Preste atenção e me dê a sua atenção concentrada, e eu prometo a você ser rápido, se você me der a sua atenção concentrada, amém? Bem, o que nós queremos falar hoje sobre líderes territoriais? Quando a Bíblia nos fala, em Gênesis, que Deus criou no princípio os dois princípios de tudo que existe. O que é que Deus criou no princípio? E dos céus e da terra partiu todo o demais. Mas Ele criou os céus e a terra. Essa foi a primeira parte de Deus, a primeira preocupação dele. As duas criações básicas, o céu e a terra, de onde vem tudo. O próprio homem foi criado a partir de quê? Da terra. O que Deus pegou para formar o homem? A terra, sim ou não? E por quê? Porque há um propósito. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem foi criado da terra e colocado nela para cumprir um propósito. Deus fez primeiro a terra e depois Deus fez o homem, porque Ele sabia que todo homem precisava de uma terra. Diga comigo, todo homem precisava de uma terra. Por isso Deus fez primeiro a terra. Deus fez primeiro a terra. Deus fez primeiro a terra. E depois o homem. Porque o homem precisava de uma terra. Desde o princípio, então, quando Deus criou o homem, Deus destinou um território. Gênesis 2:15, Deus colocou o homem naquele território para cultivar e guardar. Diga comigo, desde o início, Deus deu ao homem um território e colocou o homem nesse território para fazer duas coisas: cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Mais uma vez? Amém? Muitos estudiosos perguntam onde estava Adão quando Eva foi enganada. Adão era o líder daquele território, mas não soube entender nem proteger o que Deus lhe deu. O resultado de não cumprir o seu propósito no território que Deus lhe deu tornou-se a tragédia da raça humana. O resultado de não cumprir o propósito no território que Deus lhe deu se tornou a tragédia da raça humana. O responsável de vigiar contra a serpente era Adão. Deus disse para ele que ele estava naquela terra para cultivar e guardar. Adão era o guardião, mas ele não cumpriu o seu propósito. A serpente não enganou Adão, enganou a Eva. Pela falta do cumprimento do seu propósito, a tragédia entrou. Eu gosto de assistir os vídeos da natureza e é lindo ver como atua cada animal que Deus criou. Os animais são territoriais, eles vivem, demarcam e protegem seu território. Cada animal é um animal territorial. Eu tenho uma cadela, não sei quantos têm um cãozinho. Quem tem um cãozinho? Eu tenho uma cadela, ela não urina todo o jardim, porque as cadelas não urinam o jardim todo. Se eu tivesse um macho, um cachorro, ele urinaria o território inteiro. Por quê? Porque eles são demarcadores de território. Um cachorro, ele vai passar várias vezes pelo mesmo lugar num dia para urinar e declarar: essa terra é minha, essa terra é minha, essa terra é minha. Quando o outro cachorro chega, a primeira coisa que faz é cheirar. Por quê? Ele quer identificar os líderes territoriais. Quais são os líderes territoriais? Quem é o líder territorial? Ele identifica isso. Quanto mais alta a posição na natureza, a posição do animal na natureza, na hierarquia da natureza, mais territorial ele é. Por exemplo, um leão.
Leão é territorial? Leão é territorial? Tente invadir o espaço de um leão. Eles marcam seus territórios com cheiro para que todos os animais saibam que ele é o líder daquele lugar. Suas marcações territoriais funcionam como avisos para todos aqueles que aquele território tem um líder. Eles patrulham seu território para não permitir que nenhum inimigo invada seu território. Você sabia disso? Eles passam o dia patrulhando. Alguns são animais noturnos, patrulham de noite. Outros patrulham de dia. Mas eles patrulham seu território para que nenhum inimigo invada seu território. Eles emitem sons para mostrar que aquele lugar tem um líder. É possível escutar de longe os urros de um leão. E o que ele está fazendo? Cantando? Não. Ele está dizendo: aqui tem o líder! Aqui tem o líder! Aqui tem o líder! E ele faz isso com o seu rugido. Ele está avisando a todos que tem um líder ali. Ele é o líder. Os animais sabem que a sua sobrevivência dependem do cuidado com o território. Diga comigo, a sobrevivência depende do cuidado com o território. Adão não sabia, mas os animais sabem. Nenhuma crítica. Eles travam batalhas para aumentar o território. Sim ou não? Os animais travam batalhas para aumentar seu território e conseguir um território que lhes dê uma vida melhor. Então, um leão que tem um território baixo e que está seco e que não está vindo tantos animais quanto ele precisa para se alimentar, ele vai buscar conquistar um pedaço de outro território, um pedaço de outro lugar. Ele vai tentar aumentar o seu território. Você não pode invadir o território de um leão sem ficar ficar sem castigo, porque o leão vai defender o seu território com a própria vida. Agora, algo lindo, ouça o que eu vou dizer. O homem coloca os leões em jaulas e lhes determina o tamanho do território, porque Deus criou o homem para ser o maior de todos os líderes territoriais. Diga comigo, Deus criou o homem para ser o maior de todos os líderes territoriais. Diga para quem está ao seu lado, Deus te criou para ser o maior de todos os líderes territoriais. Quantos recebem essa bênção em nome de Jesus? Amém? Mas o homem parece que não entendeu isso. Infelizmente, o que vemos é o contrário do plano original de Deus. Várias pessoas que não querem ser líderes, elas se irritam apenas com a menção da possibilidade de ser líder. E é tão paradoxal, porque todo mundo quer o salário de líder, todo mundo quer os benefícios que existem na vida de um líder, mas elas não querem ser líderes. Elas são completamente ignorantes das leis territoriais. Entretanto, as mesmas leis de território que vemos na natureza aplicam-se a nós, o ser humano. E cada pessoa viverá a consequência das atitudes que tem para com o território que Deus lhe concedeu. Diga comigo, cada pessoa viverá a consequência das atitudes que tem para com o território que Deus lhe concedeu. Sabe o que Deus disse a Adão? Maldita é a terra por tua causa. Seu território é consequência da sua atitude com ele. Seu território é consequência da sua atitude com ele. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então, bênção ou maldição depende da maneira como lidamos com o nosso território. Fadiga, espinho, suor, lágrimas e até a morte, porque ele não soube cuidar do seu território. Ainda hoje a vida de cada homem depende da atitude que ele tem com o território que Deus lhe concedeu. Não há um só homem para o qual Deus não tenha destinado territórios para cultivar e guardar. Tudo na nossa vida são territórios. A nossa vida depende da maneira como nós lidamos com eles. A boa notícia é que Deus não desistiu. E no livro de Êxodo, no segundo livro da Bíblia, Deus dá uma segunda chance ao homem. E Êxodo 3:8, a Bíblia diz o seguinte: por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. E qual é a próxima coisa? Podem ler comigo? E para fazê-los subir a uma terra boa e ampla, terra que mana leite
e mel. Então Deus disse, eu vou tirá-los do Egito. Para quê? Para que eles recuperem a liderança territorial. Para que eles estejam de novo na posição que eu coloquei o primeiro homem. Porque quando eu criei o primeiro homem, eu dei a ele um território, ele não guardou. E terminou se tornando escravo. Mas agora eu estou tirando ele do Egito e estou dizendo de novo, eu vou te dar de novo, uma terra. Para que você esteja em cima dela. E nós vamos entender isso de uma maneira poderosa hoje. Não havia como ser mais claro sobre a finalidade para o qual Deus desceu. E a Bíblia diz, fazê-los subir a uma terra boa e ampla. Olha o sonho de Deus. Diga comigo, o sonho de Deus é fazer-me subir a uma terra boa e ampla. Terra que mana leite e mel. E quantos querem isso em nome de Jesus? Depois dos fracassos de Adão como líder territorial, o povo havia se tornado escravo daquela terra. Eles viviam um inferno na terra, sem direito a nada, trabalhando como escravos para realizar os desejos do inimigo. Não era uma questão apenas de Adão, os homens daquela época haviam se conformado à escravidão, ao deixar de cumprir sua missão como líderes territoriais, sem saber que estavam destruindo sua própria vida, porque não há meio termo. Cada pessoa é um líder territorial ou um escravo territorial. Diga comigo, cada pessoa é um líder territorial ou um escravo territorial. Ou você é um líder territorial, ou você é um escravo territorial. Infelizmente, assim como aconteceu no Egito, milhares do povo de Deus são somente escravos sobre a terra. Escravos sobre a terra. E Deus olha para eles e diz, eu não fiz vocês para serem escravos. Basta de serem dominados por demônios territoriais. Basta que demônios territoriais estejam dominando a terra que eu fiz para vocês. A terra que eu preparei para vocês. Porque Deus não preparou terra para demônio nenhum. Deus preparou a terra para nós. Nosso bairro é nosso. Essa cidade é nossa. Esse país é nosso. E o planeta Terra é nosso. Não é de demônio nenhum. Mas porque nós deixamos de ser líderes, eles se tornaram líderes. A psicologia diz que em todos os relacionamentos há o senhor e o escravo. Então, passividade é autocondenação à escravidão. Diga comigo, passividade é autocondenação à escravidão. Diga misericórdia. Líderes territoriais ou escravos territoriais? O que você escolhe? O que você escolhe? Em lugar de liderar, agora eles eram liderados pela maldade e não tinham maneira de libertar-se. Você pode imaginar a vida dos israelitas, dos hebreus ali no Egito? Pode imaginar como era? Mas Deus viu o sofrimento deles e lhes deu uma segunda oportunidade para fazê-los subir a uma terra. Fazê-los o quê? Subir a uma terra. O milagre só seria possível subindo a uma terra. E eu fui estudar no hebraico o que significa subir. Subir significa tudo que eu vou citar aqui agora de maneira rápida, mas eu quero que entre no coração de vocês. Subir significa encontrar, diga encontrar, visitar, aparecer, escalar, remover obstáculo, crescer, estender, referindo-se a fronteiras. Amém? Subir é algo que você vai fazer pelos outros, porque também significa, subir no hebraico também significa treinar, diga comigo, treinar, agitar, puxar para cima, levar ao alto, levantar, tudo isso é subir. E o Senhor disse, eu tirei você do Egito para que você suba. Somos líderes territoriais. A Bíblia diz no Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. A terra ele deu para quem? Então diga comigo, Deus me deu a terra. E eu não vou abrir mão dela. E agora diga com firmeza para alguém que está do seu lado. Deus me deu a terra e eu não vou abrir mão dela. Todos os homens que entenderam isso foram líderes territoriais. Na Bíblia, a palavra terra está escrita 2.591 vezes.
Quantas vezes? Palavra terra, enquanto a palavra céu aparece 349 vezes. Por que a palavra terra aparece tantas vezes mais? A diferença de 349 para 2.591 vezes. Por que essa diferença tão grande entre tantas vezes citada a palavra terra e tão poucas a palavra céu? Porque o seu foco aqui, querido, diferente do que a maioria de nós pensamos, não é o céu, é a terra. Um dia você vai estar no céu, amém? Ele é sua meta final. Mas até chegar lá, você está em cima de uma terra que você tem que cuidar, cultivar e guardar. Por isso, a Bíblia está falando de terra, 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 terra. Deus cria o homem da terra, Deus coloca o homem em cima de uma terra. O homem não cuida da terra, ele não guarda a terra. A serpente começa a dominar, eles se tornam escravos. Deus dá uma segunda chance, Deus vai a eles no Egito e diz: olha, eu vou tirar vocês daí para que vocês subam em cima da terra. Eu preciso que vocês subam em cima da terra. Eu preciso que vocês entendam que eu os coloquei em cima dessa terra. Um dos maiores exemplos na Bíblia é Josué. Ele ficava irado com aqueles que não assumiam sua terra. Josué 18:3, a Bíblia diz: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor vos deu? Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor vos deu? Josué entendeu o princípio de liderança territorial, por isso ele foi um dos maiores conquistadores da palavra de Deus. E você sabe que Josué é o mesmo que Jesus. O nome Josué é o nome Jesus. Josué e Jesus. Josué, ele é a representação de Jesus no Velho Testamento. E ele é o conquistador. E ele vem dizer, e ele vai dizendo: até quando vocês vão ser remissos para passar e possuir a terra que o Senhor entregou? Josué tinha razão de ficar tão bravo com os remissos. Ser remisso em possuir a terra é uma maldição. Ser remisso no original hebraico significa afundar, relaxar, deixar cair. Ser remisso no original hebraico significa estar desalentado, cair, abater, retirar, ser um desocupado. Ser remisso ainda é abandonar, abster, deixar ir, deixar só, impedir, estar em silêncio, mostrar-se frouxo. E Josué pergunta: até quando sereis remissos em passardes? Eu procurei ver qual que significa passar, e lógico que essa palavra é tão poderosa. Passar é ir para dentro. Passar é o quê? Então diga comigo: Deus me criou para que eu vá para dentro da minha terra, entrar na minha terra, cair em cima da minha terra, chegar na minha terra e atacar a minha terra. Atacar para possuir, em nome de Jesus. Então passar é fazer acontecer, é alcançar, é ser enumerado, saindo do anonimato. Eu achei tão interessante isso no original hebraico, porque passar também significa deixar de ser anônimo. Deixar de ser anônimo e tornar-se um número contado. Um número contado entre os grandes. Um número contado entre aqueles que vencem. Um número contado entre aqueles que possuem. Passar é guiar, é carregar, é trazer, é causar. Eu tenho que ser rápido para chegar onde nós precisamos. Deus quer que você passe para possuir. Quem pode dizer amém? A palavra possuir tem significados proféticos. Possuir também no original significa tomar, desapropriar, ser herdeiro, ocupar, devorar, levar outros a possuir ou herdar. Possuir é deserdar o inimigo, é empobrecer o inimigo, destruí-lo, levá-lo à ruína. E não é sem motivo que Josué está bravo. Haviam saído 600.000 homens do Egito, mas só 2 passaram a possuir a terra prometida. Hoje, quando o pastor Carlos pregava e chamou aqui os 12 do apóstolo Arcélio, eu senti a tua dor, porque já aconteceu comigo também, apóstolo. A dor de vir 4 ou 5 dos 12 à frente e pensar onde estão os outros. São dias como esse que o nosso coração tem vontade de dizer: Senhor, manda fogo e consome-os aonde eles estiverem. Queima-os e não pergunta nem porquê, Senhor. Não pergunta nem porquê, simplesmente queima-os.
Há dias como esse que a fúria profética vem de uma forma tão tremenda. Eu entendo perfeitamente o apóstolo, porque quantas vezes eu já senti a mesma coisa, de promover um evento, de esforçar-me, de ver o milagre que Deus estava nos oferecendo, em trazer pessoas tão especiais, profetas de Deus para a nossa vida, que estavam enviados por Deus para mudar a nossa história, e ver pessoas que não vieram por causa disso ou daquilo. Eu sei, tudo bem, você não tem que escutar isso, você veio, glória a Deus, dê parabéns a alguém que está do seu lado. Glória a Deus que você veio, mas onde estão os outros? De coração, apóstolo, eu lhe diria para olhar das suas ovelhas quem está aqui hoje. Porque uma vez eu disse aos meus discípulos: não digam que me amam, mostrem-me. Parem de me abraçar, me deem células. Parem de dizer que vocês gostam de mim, mostrem com a vida. Eu não preciso das frases bonitas de vocês. Não se preocupem, meu emocional vai estar guardado em Deus. Eu quero ver no relatório da tua célula. Eu vou saber que você me ama, porque a palavra do Senhor diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, faz a obra do meu Pai. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ah, quantos de nós nos enganamos, queridos. Deuteronômio 1:26 explica por que eles não haviam possuído. E a primeira coisa que Deuteronômio 1:26 diz é que eles não quiseram subir. Em casa eu gostaria que você estudasse esse texto, Deuteronômio 1:26. Deuteronômio 1:26 diz que eles não quiseram subir. Deuteronômio 1:26, escutem, Moisés está de novo na porta da terra prometida antes que Josué entre. Deuteronômio 1:26, depois de 40 anos rodando no deserto, Moisés faz uma recapitulação de tudo o que tinha acontecido. E Moisés diz para o povo, agora analisando, ele faz uma análise. Deuteronômio é uma análise de 40 anos de ministério. Deuteronômio é a história contada de novo. Moisés faz um resumo de toda a história que ele havia tido no ministério em Deuteronômio. E no capítulo 1 ele descreve por que o povo não estava dentro da terra. E Moisés diz, sabe por que nós não estamos em Canaã? Porque vocês não quiseram subir. E Moisés lembra o povo. E Moisés diz, vocês lembram? Vocês lembram que Deus havia nos mandado subir? Que nós passamos alguns dias só. E logo no início, quando nós saímos do Egito, Deus disse para nós, agora entra! Mas vocês disseram não, porque os espias voltaram. E disseram que tinham gigantes, que haviam cidades fortificadas, e vocês disseram, não, nós não entraremos, porque nós não vamos conseguir dar conta desses gigantes, e vocês criaram tantos argumentos, vocês não quiseram subir. Algo que eu aprendi, só sobe quem quer e quando quer. Só sobe quem quer e quando quer. Subir é uma decisão pessoal, o pastor Carlos falou sobre isso. A gente só vai mudar a nossa história quando a gente quiser. Quando a gente quiser, a célula vai crescer. Quando a gente quiser, nós vamos encher as cadeiras. Quando nós quisermos, nós vamos ter os 12, porque os 12 já estão prontos na mão de Deus. Nós não os temos porque é impossível tê-los. Nós não os temos porque nós ainda não queremos tê-los o suficiente. Ainda não desejamos o suficiente, ainda não decidimos isso. Não há neutralidade. Quem não está subindo, já desceu. Diga comigo, não há neutralidade. Quem não está subindo, já desceu. Uau, pastor, isso é verdade? Sim, lógico. Lógico, querido. Quem não está crescendo, já decresceu. A vontade é um dom de Deus. Se você não usar, alguém vai usar por você. Então, depende primeiro de querer. Diga, eu quero. Quantos querem ser líderes territoriais? Você vai ser um líder territorial? Segundo, por que não subiste? Por que não entraste? Por que eles não estavam na terra prometida? Porque fostes rebeldes. Fostes o quê? Rebeldes. Deuteronômio 1:26 diz, vocês foram rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Sinceramente, queridos, o problema na igreja não é falta de mensagem, é falta de obediência às mensagens. Posso contar um testemunho?
Eu comecei a oração de 3 na igreja, essa clareia, há poucos dias. E já tinha 15 dias que nós estávamos na oração clareia, quando tivemos o encontro de 144. E quando estávamos no encontro 144, e perguntei quantos dos meus 144 tinham seus 3, estavam orando pelos seus 3, eu descobri que a maioria dos meus 144 não estavam fazendo a oração de 3. Vocês estão me ouvindo, gente? Isso me dá um vexame, uma vergonha tão grande. Isso me dá vontade de desistir. Dá vontade de parar. Dá vontade de dizer, ok, é aquilo que nós falamos no início. Senhor, aquele fogo, urgente. Aquele mesmo. Por favor, manda sem dó e sem pena que eu vou usar o carvão para fazer churrasco. Ainda vou assar picanha com as brasas que sobrar deles, Senhor. Com alegria e cantando. E olhar e dizer, meu Deus, como? Por quê, meu Deus? Se nós fizemos tudo tão direitinho, se nós organizamos tudo direitinho, se nós fizemos um marcador de Bíblia para cada um, se foi pregada uma mensagem do céu para cada um, e eu me lembro de vê-los chorando durante a mensagem, e eu me lembro de vê-los prometendo e se comprometendo, eu me lembro disso, e eu me lembro, meu Deus, que nós nos levantamos e ali nós dissemos que nós faríamos, e o que aconteceu, meu Deus? Eu tive que recomeçar a oração de 3. Eu tive a minha célula depois disso, com meus 12. E eu fui ver quem estava fazendo a oração de 3. Mais uma vez um susto. E um desespero. E dizer, Senhor, aqui está o problema, somos nós. Somos rebeldes às ordens do Senhor. Não é que a visão não funciona. É que não tem como funcionar algo que não é nem ligado. A minha esposa, ela está aprendendo a tecnologia. E ela me chamou e disse, meu amor, meu iPad não funciona. Não funciona, eu já tentei ligar várias vezes. A única coisa que aparece é esse negocinho vermelho aqui na tela, assim, piscando. Vocês imaginam o que estava acontecendo? Sim? Estava completamente descarregado. E eu tive que mostrar, meu amor, esse fiozinho se coloca aqui, e esse outro aqui, e aí tem uma tomada, essa tomada que está aqui no canto da parede, meu amor, isso aqui possui o alimento que esse aparelho precisa. Porque se ele não comer, ele morre. E lógico, depois de meia hora está funcionando de novo. Mas nós nem ligamos a visão. E nós dizemos que ela não funciona. Ai, pastor, ore por mim, porque a visão não funciona comigo. Não diga mentira. Diga logo que você é preguiçoso, rebelde, desobediente. Diga que você não faz o que é orientado. E é por isso que a célula não vai para frente. Diga que você não evangeliza. Diga que você não vai para a oração de madrugada. Diga que você não faz nada que aprende nos congressos. E que é por isso que a visão não funciona em você. É isso que temos que dizer. E Moisés diz, sabe por que a gente está aqui do lado de fora? Porque a gente tem sido rebelde. Cambada de rebeldes. Estamos morrendo no deserto. Porque somos rebeldes. Porque não obedecemos a ordem do Senhor nosso Deus. Todas as bênçãos, Deuteronômio 28, são frutos de quê? Da obediência. Leia Deuteronômio 28. Se obedeceres os meus mandamentos, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Mas a partir do versículo 16, 15 e 16, mas se não ouvires, e se não obedeceres, então o contrário da bênção virá. E todas essas maldições te alcançarão, e são 50 versículos de maldições.
Vai ter febre, ferrugem, ladrão vai te pegar de frente, de trás, do lado. O capeta vai te consumir. E lá vai, e Deuteronômio 28, é tanta maldição que só de ler arrepia. Uma razão simples, ali não é nada, é só você não obedecer, não obedecer. Porque a porta de toda maldição é a desobediência. Toda autoridade vem de outra autoridade superior. E a primeira lição que um líder precisa aprender é respeitar a hierarquia. Nós temos que fazer não porque achamos que é legal. Nós devemos fazer porque simplesmente o nosso líder disse que nós devemos fazer. Quantas vezes o meu pastor me deu instruções que eu simplesmente pensava diferente. E eu digo a vocês, eu já cheguei a desobedecê-lo. Já cheguei a desobedecê-lo. Eu me lembro de uma vez em que o pastor César me chamou e ele me disse assim: meu filho, era a época da compra do terreno da igreja. Um desafio enorme. Meu pastor comprou, porque ele é um homem de fé, ele é um Abraão. Ele é um Abraão, ele comprou uma terra de forma impossível lá na Colômbia. E ele chegou perto de mim e disse: meu filho, eu vejo você como um homem que tem condições de fazer uma oferta de $100 mil. Sabe o que eu disse para o meu pastor? Pastor, o senhor não me conhece. O senhor não sabe a realidade da minha igreja. O senhor não sabe que se entrar isso num mês na minha igreja é um milagre muito grande, é para pagar todas as contas da igreja. Porque só de aluguel nós pagamos R$30 mil por mês. O senhor não sabe, pastor, eu não tenho condições. Eu não sou esse homem. Passou. Veja, meu pastor não falou isso com muitas pessoas. Poucas pessoas que o meu pastor falou isso. Eu fui um dos que ele acreditou. Mas eu respondi assim para o meu pastor. E eu estava no encontro de 144 preparando mensagem quando Deus me disse: você tem sido um rebelde. Eu disse: não, Deus, eu sou obediente, como a pastora Marta pregava ontem. Eu sou bonzinho, eu sou bom. Eu sou dos bons, Senhor. Eu sou dos melhores discípulos, não é verdade? E o Senhor me disse: sabe, filho, tu lembras daquela oferta? Me lembrou toda a história. E ele me disse o seguinte, ele me disse: filho, não é o fato se você ia conseguir ou não dar a oferta dos $100 mil. É o fato que pelo menos você tinha que ter tentado. Se você ia conseguir ou não, era problema meu filho, porque eu sou tua provisão. Você nunca viveu contando, e na hora que o seu pastor te faz um desafio, aí você vai fazer conta. Quem ia te prover ou não era eu. E se você tentasse e não conseguisse, não haveria pecado em você. Porque pelo menos você haveria feito tudo o que podia para obedecer à instrução do seu pastor. Mas você foi rebelde. Eu chorava em prantos. Eu contei para os meus 144. Eu disse para eles, fui rebelde. Me perdoem. Eu semeei um espírito de rebeldia para vocês e hoje eu quero cortar isso. E ali mesmo no encontro 144 levantamos uma oferta. Levantamos uma oferta para o pastor. Eu não consegui chegar aos $100 mil, queridos, mas tudo que eu consegui levantar, eu levei e entreguei na mão do meu pastor. Poderia ter ajudado mais, se eu tivesse obedecido na época, na hora, no momento, quando o pastor me desafiou, tivesse me movido mediante a palavra profética dele. Poderia ter alcançado muito mais. Deus poderia ter feito milagres. Eu poderia ser, sim, o homem de $100 mil. E que honra seria poder semear uma oferta como essa. Mas a minha rebeldia me impediu. E o Senhor disse: sabe por que vocês não estão nessa terra?
Porque vocês são rebeldes. E antes de aprender a ser líder, você vai ter que aprender a ser liderado. Pode dizer isso a quem está ao seu lado? Antes de aprender a ser líder, vai ter que aprender a ser liderado. Seguir instruções é o primeiro passo para aprender a dar instruções. Diga comigo, seguir instruções é o primeiro passo para aprender a dar instruções. Eu fui aconselhar um discípulo meu e eu estou aprendendo isso agora, seguir o meu líder, seguir instruções. Aleluia. Que coisa linda, que maravilha. Eu sou apaixonado com discipulado, gente, me perdoa. Sou apaixonado com discipulado. E eu comecei a notar como é que meu líder aconselha. Eu descobri que o meu líder, ele se move pela palavra profética. Então, quando ele vai aconselhar, ele abre o livro As Declarações de Poder para 365 dias do ano. E ele lê a declaração ou do aniversário da pessoa, ou do dia anterior ao aniversário, ou do dia posterior ao aniversário. Ou ele lê a declaração daquele dia onde o aconselhamento está sendo feito. E eu fui aconselhar um discípulo meu, antes de vir para cá, ontem, quando ele foi me levar no aeroporto, ele tinha pedido para conversar comigo, eu disse, ok, vamos ao aeroporto e a gente senta lá e nós vamos conversar. E sentado ali no aeroporto, na cadeira, esperando o horário do meu voo, eu fui um pouco antes com ele. Eu disse para ele, eu esperei ele me falar tudo, me contou tudo da vida dele, tudo que estava passando de luta, de problema, de tal, falou tudo. E quando ele terminou, eu disse, querido, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Peguei o meu iPhone, as 365 declarações de poder para os 365 dias do ano. Abri no dia de ontem. E eu disse, vamos ver o que Deus tem para nos falar. E o tema era a resposta do problema do meu discípulo. O capítulo contava o que ele tinha acabado de me contar. De tudo. Enquanto eu lia, traduzindo, porque o meu livro está em espanhol, no meu iPad, no meu iPhone, e eu traduzia para ele, ele chorava, eu chorava, e quando eu terminei de ler, eu ministrei a vida dele, porque eu estou aprendendo a seguir instruções. O crescimento não é dos mais sábios, o crescimento é dos obedientes. Não é você que tem que inventar algo miraculoso. Será que você consegue simplesmente obedecer? Só obedecer? Só obedecer. Não estou pedindo que você seja genial, não estou pedindo que você seja fantástico, eu só estou pedindo que você seja obediente. Que você consiga fazer o que você é dirigido a fazer. Só isso. Faça o que é pedido. Só isso. Só isso. Terceiro, Moisés diz, vocês murmuraram. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes, o Senhor tem ódio de nós, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar e nos destruir. Deuteronômio 1:27. O negativismo impede de possuir a terra prometida. Toda uma geração foi destruída por causa das palavras negativas, e Deus tem ministrado ao nosso coração sobre isso aqui. Por que nós somos tão condescendentes com o negativismo? O negativismo funciona como uma laranja podre num saco de laranjas boas, ela apodrece tudo. Deixe-me contar rapidamente um exemplo. Eu estava na reunião de 12 em Brasília, e antes da reunião de 12, com o pastor Eliames e a pastora Johanna, vários da equipe de 12 me contaram alguns problemas que o G12 Nacional estava passando, coisas que eles achavam que tinham que ser tratadas, e disseram para mim, por favor, na reunião você tem que falar desses problemas. E quando chegou a reunião, em dado momento eu levanto a mão e eu digo, pastor Eliamerson, olha pastor, tem isso e isso. Bem, enumerei umas 4, 5 coisas negativas na reunião. Isso está mal, isso está ruim, isso está pior, isso está... E quando eu termino de falar, a pastora Johanna, emocionada, diz, até quando vocês serão negativos?
Vocês brasileiros têm sido negativos demais. O problema da equipe G12 Brasil tem sido o negativismo. Eu ouvi aquilo dentro de mim, queridos. A pastora passou mais ou menos uns 45 minutos corrigindo o negativismo. E depois de escutar 45 minutos dentro de mim, havia uma luta. Uma luta. Em uma orelha, o diabo me dizia: ela não tem o direito de te confrontar dessa forma. Quem é ela para te confrontar assim? Você não é um qualquer. O quanto você já fez pela visão, o quanto você já fez pelo G12. E no ouvido eu escutava claramente essa voz: você não pode deixar que ela te corrija dessa forma. Mas no outro ouvido eu escutava uma voz mais baixa, mais calma, que eu conheço, que me dizia: você é um discípulo, submeta-se, humilhe-se e peça perdão, porque você está errado. Chegou o almoço, intervalo do almoço. Graças a Deus pelo intervalo do almoço. Está quase chegando, prometo, nós vamos orar agora. E a pastora Johanna me chama à sua mesa. E eu vou, e eu sento à mesa, e ela diz: você agiu de uma maneira muito errada na reunião de hoje. E eu esperei ela terminar de falar, e eu disse: sim, pastora, é verdade. Eu pequei, eu errei, e eu me submeto à sua disciplina. Pode fazer comigo o que for necessário. Eu estou aqui para ser corrigido. Foi uma humilhação? Foi. Doeu? Doeu. Mas a resposta dela para mim foi tão tranquila, tão amorosa. Ela disse: não, querido, eu não tenho disciplina nenhuma para te dar. Você está perdoado. Eu só quero te ensinar. Eu só quero te ensinar. Foi duro, mas aquele dia eu aprendi uma lição. Eu não vou ser mais negativo, meu Deus. Nunca minha boca vai falar palavras negativas. A minha boca só vai falar vitória. Eu não serei portador de notícias erradas. Eu não serei comunicador de negativismo. Cada vez que a minha boca se abrir, vai ser para trazer vida e palavra profética que vai se cumprir. Eu ainda tive sorte de ser corrigido pela pastora Johanna, porque se fosse o meu pastor, eu sei a fama do meu pastor quanto ao negativismo. Se você se levanta com uma palavra negativa numa reunião do meu pastor, ele te manda para fora da sala na hora. Por uma razão: meu pastor não permite negativismo. Não há voz negativa na reunião do meu pastor. Onde o meu pastor está, não tem negativismo ao redor dele, nem um minuto. Às vezes você não percebe, é o diabo falando pela tua boca. Jesus foi claro com Pedro, e é o modelo do meu pastor César, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele disse: para trás de mim, Satanás. E olhando para a correção de Jesus a Pedro, eu agradeço a correção da pastora Johanna a mim, porque ela não me chamou de Satanás. Vocês estão entendendo alguma coisa? Eu agradeço a Deus pelos pastores Eli Emerson e Johanna Castellanos. Eles têm sido presente de Deus na minha vida. Eles são da família Castellanos, os representantes para cuidar de toda a nação brasileira e da América Latina. E eles têm sido pessoas maravilhosas na minha vida. Eu também preciso de líder. Eu também preciso de alguém para me puxar a orelha
E eu faço questão de contar para vocês, porque vocês podem achar que a gente está em cima e não apanha e não é corrigido. Não, eu erro, eu falho, eu tenho falhado e errado muito, mais do que a maioria. Mas Deus tem sido misericordioso comigo e tem me disciplinado. E eu tenho aprendido a me inclinar e receber a correção necessária e aprender, crescer e ser aquilo que Deus quer que eu seja a cada dia, em nome de Jesus. Quarto, deixastes derreter o coração. Deixastes derreter o coração. Deuteronômio 1:28, para onde subiremos? Maior e mais alto do que nós este povo, as cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais, o Senhor vai adiante de vós, Ele pelejará por vós. Sabe, o povo havia deixado o coração derreter. As lutas vêm, mas a gente não pode deixar o coração derreter. Não pode deixar o coração desmaiar. Não pode deixar o coração desistir. O coração é o gerador de energia da nossa vida. Se ele falhar, falha tudo. Por isso Deus mandou guardar o coração acima de todas as... Você não pode deixar as lutas entrarem no teu coração. Pastor César me disse uma frase um dia, ele disse, eu nunca deixei de dormir uma noite, com todos os problemas que eu já passei na vida, eu nunca deixei de dormir uma noite. Eu entrego os problemas a Deus e durmo em paz. E esse é o segredo de vitória do meu pastor. Porque ele aprendeu a entregar os seus problemas nas mãos de Deus. Você já aprendeu a entregar os seus problemas nas mãos de Deus? E não permitir que o teu coração se derreta, desista, desmaie. Não, não, não e não. Quinto, não crestes. Nem por isso crestes no Senhor, vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho para vos procurar lugar onde deverias acampar, Deuteronômio 1:33, de noite no fogo para vos mostrar o caminho por onde havias de andar e de dia na nuvem. Você acredita mesmo que Teresópolis vai ser salvo? Você acredita que Deus pode fazer isso? Sexto, atraístes a ira do Senhor, diga misericórdia. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra, salvo Calebe, ele a verá. A terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Nosso Deus é amor, mas Ele também se ira. E quando a gente não possui a terra, a gente desperta a ira dEle. Porque as consequências são terríveis. Quando nós não possuímos a terra, demônios a possuem. Quando nós não possuímos a terra, pessoas vão enchendo o inferno. As consequências são terríveis. E terminamos irritando a Deus. Porque Ele olha para a nossa vida e vê o que o pastor Carlos falava, que estamos correndo atrás de nossas próprias coisas. E esquecemos do objetivo para o qual Ele nos colocou nessa terra. Último, vos arrependestes tarde demais. Como é a palavra? Vos arrependestes tarde demais. Disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais nem pelejeis, por não estou no meio de vós. Depois o pessoal queria subir. Aí o Senhor disse, não vá mais, porque eu não vou com você. Chega um ponto onde Deus diz, você não vai mais possuir. Eu já levantei um novo, que está vindo das drogas. Ele era um vendedor de drogas na esquina. E ele teve um sonho comigo. Porque nem para pregar o evangelho você não serviu. Eu tive que falar para ele em sonho. Ele teve um sonho comigo. Ele vai chegar domingo na igreja. E ele sim vai possuir a terra. Mas você que está há anos na igreja, você não vai mais possuir. Eu farei com que esse ex-drogado seja seu pastor. Eu farei com que ele pregue e você o escute calado no seu lugar, porque você não tem autoridade para falar, porque você perdeu o seu tempo e a sua oportunidade.
Muitos dias eu me levanto e eu digo: Deus, será que valeu a pena criar Loud Jair? O Senhor olha para a terra e vê tanta gente dedicada, tanta gente apaixonada por Ti, tanta gente que valeria mais as calças que eu estou usando, tanta gente que valeria mais a casa que eu moro, que valeria mais o carro que eu uso para o Senhor, valeria mais para o Senhor. Eu ouvi um grande líder que eu admirei, lá na Missão Carismática. Era um grande, chegou a ser dos maiores em célula na Colômbia. Ele pregava e dizia assim: você não é insubstituível. Se você se encher de orgulho, Deus vai levantar outro no seu lugar. Se você não fizer, Deus vai fazer através de outro. O triste é que aconteceu isso com esse líder. Ele já não faz parte da Missão Carismática. E Deus teve que levantar outros no seu lugar. Oh, queridos, Deus quer fazer um milagre. E eu pergunto a você: você vai ser um líder territorial ou um escravo territorial? Você quer subir? Você quer subir? Você quer subir em cima da sua terra? Pisá-la? Possuí-la? Urrar na sua terra? Todo dia? E mostrar que ali tem líder? Que se escute nos céus, que se escute na terra, que se escute debaixo da terra, que a região onde você mora, que a casa onde você vive, que a rua que você tem, que o bairro que você faz parte, que o colégio que você estuda, a faculdade onde você estuda, o trabalho onde você trabalha, você foi colocado ali por um propósito de Deus e finalmente seus olhos se abriram e você entendeu que você é o líder deste território. Tua casa é o território, tua rua é o território, teu bairro é o território, sua faculdade é o território. Um dia Deus me disse: eu estou substituindo a geração de líderes da igreja mundial, porque eles pararam de fazer o que deveriam. E eu estou levantando líderes novos, no top de todas as denominações mundiais, observa. E eu disse: por que, Senhor? Porque os velhos se tornaram devagar e desobedientes. Somos nós. Se você quer ser um líder territorial, de verdade, se você vai santamente demarcar seu território, com cheiro, seu território vai ter teu cheiro, tem que ter teu cheiro. Cada galho do teu território tem que ter teu cheiro, as pedras do teu território tem que ter teu cheiro. O colégio onde você estuda tem que ter teu cheiro de liderança. Quando alguém se aproximar de lá, tem que sentir: uau, essa faculdade aqui não é um... eu pensei que isso aqui era uma faculdade. Não, isso é... uau, a presença do Espírito Santo aqui dentro dessa faculdade. Tem culto dentro dessa faculdade, tem célula dentro dessa faculdade. Está sendo gerado discípulos. Os alunos estão se tornando discípulos, professores estão se tornando discípulos, diretores estão se tornando discípulos. Porque tem alguém que entendeu que aquela faculdade não é apenas 4 ou 5 anos para estudar uma matéria. Não! Aquela faculdade é o território espiritual que Deus te deu. Não existe coincidência, existe providência. Tua profissão é providência de Deus. Os estudos que você tem é a providência de Deus. A rua onde você mora é providência de Deus. A família que você nasceu é providência de Deus. Tem que deixar teu cheiro naquela pedra, tem que deixar teu cheiro naquela cadeira, naquelas salas, naquelas ruas, tem que deixar teu cheiro onde você passa, ali tem que se sentir o cheiro, e quando um demônio chegar tem que arrepiar e ir para trás,
porque o lugar está todo cercado de óleo, de oração, de jejum, o lugar está todo cercado de pacto, o lugar está todo cercado de oferta diante de Deus, o lugar está todo reclamado espiritualmente, e quando o demônio chegar na fronteira dos teus lugares, ele vai dizer: epa, eu não posso entrar. E ele vai voltar ao inferno, e o diabo vai dizer: por que você está aqui? Cadê seu território? Ele vai dizer: já era, capeta. Já era, porque um cara lá acordou. E agora tem tudo, tem cheiro dele. Eu chego nas esquinas do território dele. Tem anjos postados nas esquinas do território deles. São anjos com espada desembainhada. Ele fez pacto com Deus. Ele fez aliança com Deus. Ele ofertou por cada pedra daquele lugar. Muitas vezes os macumbeiros são mais territoriais que os cristãos. E sabe o que o macumbeiro faz? Ele vai na esquina e derrama uma oferta. Para quê? Demarcar território. E nós temos vergonha de derramar óleo. Vergonha de derramar óleo. Saí com a minha igreja. Poucos meses atrás nós saímos derramando o sangue de Jesus na cidade. Suco de uva consagrado. E nós saíamos, quem tinha bicicleta saía de bicicleta, quem tinha carro saía de carro, eu saía com litros e litros dentro do meu carro. Nós orávamos de madrugada, e quando terminamos a oração, a intercessão, saíamos orando em volta da cidade. E cada um demarcava seu território. Eu demarcava a cidade toda, por isso eu tinha que sair com muitos litros, derramando. Eu me lembro de uma das minhas ovelhas, que o território dele, o lugar onde ele fica e onde tem as suas células, tinha uma vidente. E como ele saiu ungindo, ele passou em frente à casa daquela vidente, e ele viu lá, joga-se cartas, não sei o quê, adivinha-se o futuro, amarração para isso, amarração para aquilo. Ele falou: Senhor, eu não sei nos outros territórios, mas no meu isso não vai ficar. E ele começou a orar, derramar o sangue de Jesus na frente daquela casa. Nós fizemos isso 7 semanas. Antes que nós terminássemos as 7 semanas, ele trouxe o testemunho. A mulher mudou de lá. E ele perguntou para a vizinha o que aconteceu, porque sumiu as placas, sumiu tudo. E ele perguntou para a vizinha: o que aconteceu que sumiu aqui as placas, o negócio aqui? Falou: não, a mulher começou a ter problema, não baixava mais nada aqui. Não baixava, não movia, não coisinha nada mais. Território, líder territorial. Amém? Você vai ser um líder territorial? Não me engana, por favor. É mais uma daquelas promessas que você vai quebrar? Se não é, fique de pé no seu lugar. Não fique de brincadeira. Diga para Deus o que você está dizendo para mim. Você vai ser líder? Fala para Deus. Abre a sua boca e fala para Deus.